Birras de Mãe. Olá, bem-vindos a mais um Birras de Mãe. Este é um podcast em que nós fazemos birras de adultos sobre parentalidade, sobre pais, mães, filhos, avós, em que eu, Ana Stilwell e Isabel Stilwell, falamos sobre aquilo que nos apetece. Somos livres. Mas temos a sorte que o público nos deixa falar, mas somos uma mãe, portanto eu sou avó de 12 netos e mãe de 3 e tu és mãe de 4 e portanto já temos alguma experiência de crianças e és minha filha e é um bocadinho com base neste caldeirão de experiências e de emoções que acreditamos que haja mais mães birrentas que se queiram juntar a nós nestas conversas. E os pais são bem-vindos. Os pais são bem-vindos. Exatamente. Boa, e então hoje vamos embirrar com o quê? Ana, vou embirrar com o envelhecimento. Boa, tá bom, envelhecimento chega. Não queremos envelhecer mais. Agora é só ao contrário. Benjamin Button começa a dar volta e vai para trás. Pronto. Isso também não quero, porque eu também não quero ser criança e acho que as pessoas que dizem que a infância foi um tempo muito feliz têm problemas de memória. Pois, já estão velhos. Mas a questão é que toda a gente quer dourar a velhice, porque eu estive a ver os números em Portugal neste ano, segundo em 2024, que foi o último censo, havia 2,6 milhões de portugueses que tinham 65 anos ou mais. Ou seja, o grupo onde eu acabei de entrar tem quase 3 milhões de portugueses e vai crescer. E o que passamos o tempo a dizer é que é maravilhoso envelhecer e que é muito bom e que até há um estudo que foi agora apresentado da Universidade de Yale de 2026, um estudo que supostamente provou cientificamente, e a verdade é que a prova científica faz diferença, porque muitas vezes temos impressões ou ideias, mas a ciência comprovou, num estudo com 11.314 participantes nesta minha faixa etária, e em que concluiu que as crenças positivas sobre como é bom envelhecer têm de facto um efeito real no aumento ou conservação, pelo menos, das competências cognitivas e físicas. E estes avós, claro que nós podemos perguntar, eu não li o estudo a fundo, se é esta crença que faz com que as pessoas sejam mais otimistas em relação ao envelhecimento, ou se é o contrário, se é porque estão em melhores condições físicas e cognitivas que são mais otimistas, não é? Sim. Mas vamos partir, isto é um bocadinho a galinha e o ovo, vamos partir do princípio que de facto, isso eu acho que não havia razão nenhuma para mudar a partir dos 65 anos, é quando estamos felizes e bem com as pessoas à nossa volta, mesmo que com problemas, porque isto é uma coisa extraordinária que tu também sentes com certeza, que é aquelas pessoas que se viram para nós e dizem, pois, tu estás muito feliz porque tu tens sorte. Tens isto, enquanto tens sorte, enquanto eu não tenho. Não é. A sorte faz-se e a felicidade constrói-se, mas claro que há depois todas as questões físicas e de doença física ou mental, ou é a mesma coisa no fundo, de doença que tornam mais difícil. Mas eu comecei a pensar um bocado nisto e concluí e vou fazer de ti minha psicoterapeuta, que estou a exagerar um bocadinho nas vezes que falo aos meus netos da morte. Não da morte em geral, mas de quando eu morrer. E por exemplo, coitadinha da tua filha, uma das tuas filhas mais pequenas, ouve-me todas as semanas dizer que vai herdar a NutriBullet, que é uma daquelas máquinas do 1, 2, 3, onde ela faz uns gelados espetaculares, e eu já fiz mesmo um testamento em que lhe deixo a NutriBullet e como isto, muitas coisas, dou por mim a olhar para os objetos e a pensar, este objeto é para esta, este objeto é para aquela, eu gostava que não sei quem ficasse com isto meu, e portanto tenho feito isto muito intensamente, e isto leva-me a pensar
basicamente porque é que eu estou a fazer, e eu acho que é uma arma fantástica contra a depressão e contra o medo de envelhecer e perder a relevância, é acreditarmos que de facto vamos ficar eternos nas memórias dos nossos netos, não é? Sim. Porque nos nossos filhos já temos a coisa mais ou menos dada por adquirida e, portanto, estamos numa geração mais à frente, é uma pegada mais à frente. E, nesse sentido, eu acho que fazer testamentos é uma coisa que nós temos muito pouco hábito em Portugal. Estive a ver as estatísticas e muito poucas pessoas fazem testamentos, enquanto os ingleses praticamente é essa a forma com que transmitem a sua propriedade e os seus bens de uma geração à outra, mas em Portugal há aquelas cotas estabelecidas. Sim, é X para a mulher ou para o marido, X para os filhos, X para etc. E eu acho que as pessoas deviam fazer mais testamentos neste sentido de olharem e pensarem as coisas para os seus netos e deixarem-nas com intenção e de preferência darem-nas em vida, que eu também acho que é uma coisa importante. Isso acho que é bom para ninguém discutir nas partilhas. Não, mas não é só por isso, é porque é diferente tu receberes uma caneta que alguém te diz que a tua avó te conta a história e te diz o que é que ela é, ou veres escrito num papel e receberes uma caneta sem saber nada sobre o que ela é. Oh não, agora já sabes o que é que eu te vou deixar. Era uma caneta. Uma bic caneta. Então, mas é bom que eu estou sempre a perdê-las, portanto calha bem. Exatamente. Não. Mas pronto, o que eu queria dizer, só para acabar, e agora podes fazer tua psicoterapia, é que de facto se calhar isto tem que ser doseado, porque eu acho que há uma distância. Se fosse os pais a dizerem isto aos filhos, eu acho que era extremamente angustiante para uma criança. Mas eu acho que temos que ser parte de envelhecer saber aceitar que estamos de facto velhinhos, e provavelmente na cabeça deles, como foi na nossa, há uma distância de tempo que permite que eles não se angustiem propriamente com esta conversa. O que é que tu achas? Bem, tantas coisas que... Pois. Não, estou a pensar. Então, primeiro, sobre as crenças, sobre o estudo que mostra que ter crenças mais otimistas, mais positivas, que ajuda. Preocupa-me sempre um bocado esta ideia, só porque acho que deve ser muito ansiogénico para pessoas que têm um perfil mais de ansiedade, pensarem, ai meu Deus, mas eu não tenho as crenças, sabe, eu não tenho as crenças positivas, eu estou a pensar sempre que vai ser difícil, ou eu tenho medo de ter medo, ou eu tenho medo de envelhecer e perder a capacidade, e que se entre numa espiral de positividade, exato, tóxica. Pronto, e até porque há um limite para aquilo que acho que se pode obrigar o cérebro a pensar, não é? Acho que, como na psicoterapia, é preciso aceitar aquilo que pensamos e aquilo que sentimos para depois transformar isso e ficar em paz com isso. E eu acho que, por exemplo, eu estou a fazer uma coisa parecida, eu faço 40 anos em julho e tenho dado por mim de uma forma agora mais consciente, mas a dizer o máximo de vezes possível, eu tenho 40 anos, eu tenho 40 anos, estou quase a fazer 40 anos, eu estou quase a fazer 40 anos. E eu estou a fazer isto, percebo agora, de uma forma de autoproteção para me proteger de chegar aos 40 anos e ser um choque, porque os 40 anos é uma idade difícil, toda a gente diz que é difícil passar a ter 40 anos, parece que é uma idade muito grande. Olha, eu achei ótimo. Não, eu tenho graça porque eu tenho pensado muito nisso e eu tenho tentado desensibilizar-me à ideia dos 40 anos, porque não vai acontecer nada de 2 para dia 3 de julho, não vou mudar assim tanto, mas desensibilizar-me e retirar a carga que puseram, que se foi posta, ou porque é que não sou só eu, mas é todas as minhas amigas que têm, eu acho que se tem sempre nas décadas quando se muda, mas pronto, os 40... Sim, está muito ligada à fertilidade e à ideia de... Exatamente, sim, e portanto haver esta coisa. E eu acho que também, parece-me, psicoterapêutica, nesta fingimento que eu estou a fazer de ser psicoterapeuta, que pode ser também uma forma de se ir testando e treinando e desensibilizando esta ideia de não permanência total e para sempre, não é? De imortalidade. É ir tentando, em doses homeopáticas, ir falando sobre isto e falando sobre a morte. Eu acho que isso é, em geral, uma coisa boa. Acho que está a subestimar o papel dos avós. Acho mesmo que está a subestimar em relação aos netos, porque acho que eles têm, principalmente
porque nos avós que são mais novos e, portanto, a diferença não é assim tão grande, existe uma relação muito grande e de muito tempo ainda, porque os avós estão a viver mais tempo, portanto, é provavelmente mais tempo do que vocês viveram com os vossos avós, não é? Sim. Tendencialmente, e sobretudo avós que trabalham, porque Exatamente, é uma coisa que me enerva, os livros infantis têm sempre avós a fazer bolos. Sim, com rolos no cabelo. Do século passado, pronto, por isso, acho que independentemente que é porque eu sou avó e já não sou pai e não tenho essa mesma importância, isso é um bocado irrelevante, porque a verdade é que se tem uma relação de vários e vários anos com uma pessoa, com um amor e uma paixão gigantesca e que é cultivada, etc. Portanto, um avô presente vai ser muito difícil de perder e vai ser sempre muito difícil para uma criança de gerir. Até porque muitas vezes é a primeira morte. Exatamente. Não é? E já para não falar que, dado o nosso contexto socioeconómico, muitas vezes eles passam mais horas com os avós do que com os pais, quase. Portanto, há depois essa inversão. Por isso, acho que uma coisa que eu tenho reparado é que é muito difícil saber, e principalmente agora, quando é que nós estamos a ficar velhos. É difícil, as pessoas dizem, dá-me as costas, estou a ficar velho, mas quer dizer, pode-se ter dores de costas quando se é novo, e quando se vai ficando mais velho, vai-se associando tudo, e eu acho que é aqui que essas tais crenças podem mudar, que é associar tudo a uma velhice e a um declínio, em vez de ser, e acreditarmos, por exemplo, eu acho que uma das crenças mais, que mais me ajudou nos últimos tempos foi quando eu tive depois de gravidezes, sem fazer nenhum exercício físico, sem fazer ginástica, sem fazer nada, perdi toda a massa muscular, etc. E depois achei mesmo que, pronto, agora aos 36 anos, ou 7, ou o que era que eu tinha, agora já não dá para voltar a ficar em forma. E quando a pessoa desmente esse mito e de repente sente-se em forma, e de repente sente-se mais forte outra vez, e de repente sente-se mais ágil, ou faz uma atividade, ou vai para uma coisa nova e aprende uma coisa nova, ou tem um neto e de repente, esta tal que a mãe diz que rejuvenesce, é essa crença de que o declínio não começou e que o declínio não é uma coisa linear que começa num dia qualquer, com uma data qualquer, e que nós podemos estar muito cansados e esquecer-nos de coisas, mesmo quando temos 65 anos, sem que isso queira dizer que estamos em declínio cognitivo. Exatamente, eu abraço sempre os meus netos quando eles dizem, avó, esqueci-me. Exato. Não, mas é isso, ou basta estar com mães cansadas e qualquer pessoa de 70 anos vai se sentir altamente... Qualquer avó brilha. Qualquer avó brilha. Por isso... Então... Eu, para acabar, dizia só uma coisa que, pelo menos para mim, é um antídoto, além dos netos, é um antídoto, de facto, a essa sensação de declínio, que é aprender coisas novas, mas ter novos interesses, mas não é aprender no sentido de nos dizerem, olha, agora tens que ir para a escola, ou tens que aprender nova. Isto, ou tens que aprender... Não, uma língua nova pode ser super interessante. Eu acho que tem que ser qualquer coisa que nós sempre não saibamos fazer nada e que de repente parece interessante e até se pode tornar obsessivamente interessante, mas que seja realmente nova. Acho que o cérebro foi criado para dar atenção à novidade. O seu principalmente. E o seu e o meu. Não, toda a gente. Por isso é que não vale a pena as pessoas que vão celebrar anos de casados ao mesmo sítio, ao mesmo coisa, e depois não sentem a mesma coisa, porque o cérebro diz, não, I've been there, já lá fui, já fiz isso. Exato. E portanto não é preciso irmos todos viajar pelo mundo e etc, e aquilo que eu queria era estar do outro lado do hemisfério a fazer outra coisa, mas é no dia a dia encontrar de repente, e pode ser o tricô, pode ser o crochê, pode ser uma língua, ou pode ser pintura, ou pode ser o que a pessoa quiser, mas tem que ser genuinamente sentir que se está a aprender uma coisa nova. Boa, então vamos para tentar destruir um bocadinho as crenças mais pessimistas e declínio que temos, vamos aprender coisas novas e sentir-nos... Olha, eu consegui ligar-me, graças ao Tiago do Público, consegui ligar-me ao computador, ao programa, etc. A mãe faz esse papel, mas sabe mais de redes sociais a dormir do que eu. Não, está bem, mas não sei disto. Está bem, pronto, uma coisa nova. Uma coisa nova. Exatamente. Vou aprender a ligar-me. Então, obrigada, e contem-nos o que é que descobriram novo na vossa... a vós, principalmente, o que é que aprenderam de novo e que estão interessados,
resultados, pode ser que dê ideias às outras pessoas para começarem a fazer essa exploração. Adeus, até para a semana. Adeus, Ana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.